E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 21/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Freiburg contra Bremen. O Freiburg é o quinto e o Bremen o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-1 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Hamburgo contra Kaiserslautern. O Hamburgo é o segundo e o Kaiser o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Kaiser venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. Uma vitória do Hamburgo e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Hertha contra Nürnberg. O Hertha é o 14º e o Nürnberg o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Hertha venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Nürnberg venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Hertha e um empate, 3-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Saudita, Al-Nassr contra El-Ittifaq. O Al-Nassr é o terceiro e o Al-Ittifaq o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nassr venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ittifaq venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 3-0 para o Al-Nassr. Palpite, casa vence. Campeonato argentino, Estudiantes contra Central Córdoba. O Estudiantes é o terceiro e o Central Córdoba o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 2 e perdeu 3, mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Central Córdoba venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, uma vitória para cada lado e um empate, 5-0, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato dinamarquês, Lyngby contra Randers. O Lyngby é o 11º e o Randers o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Lyngby venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Randers venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Randers, uma do Lyngby e um empate. 1-0, 6-2, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato escocês, Morton contra Falkirk. O Morton é o primeiro e o Falkirk o quinto.
Nos últimos 5 jogos, o Morton venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Valkyrk venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Valkyrk, 3-2 e 6-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Celta de Vigo contra Osasuna. O Celta de Vigo é o 14º e o Osasuna o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Leicester contra Brentford. O Leicester é o 19º e o Brentford o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Leicester venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 4-1 para o Brentford. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Lecce e Udinese. O Lecce é o 15º e a Udinese o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias da Udinese, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, 2ª divisão, Graafschap contra Jong AZ. Nos últimos 5 jogos, o Graafschap venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Jong AZ venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Graafschap e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato português, Braga e Nacional. O Braga é o 4º e o Nacional o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 3-0 para o Braga. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu aos palpites para os jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.